Você já reparou como algumas pessoas atravessam o caos com uma serenidade quase inacreditável? Enquanto muitos se desesperam diante de imprevistos ou palavras duras, elas simplesmente respiram fundo e continuam. Não por insensibilidade, mas porque construíram algo que a maioria negligencia: firmeza interior. Essa solidez não nasce do acaso, nem vem de um talento especial. Ela é fruto de um trabalho silencioso, de hábitos cultivados com paciência, de uma mente que aprendeu a não reagir de forma impulsiva diante da vida. Essa força não grita, não busca chamar atenção, ela simplesmente é. Está presente no olhar firme, na postura equilibrada, na resposta que não se apressa. Está em quem entendeu que o controle começa por dentro, e que nenhuma circunstância externa tem o poder de derrubar quem já decidiu se manter de pé. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não está na aparência, mas nas práticas diárias que moldam o caráter. Por isso, neste vídeo, você vai descobrir 5 hábitos profundamente estoicos que podem transformar sua maneira de viver, reagir e sentir. Se você aplicar com seriedade o que vamos discutir aqui, vai perceber algo raro: uma paz que não depende do mundo estar em ordem. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para continuar nessa jornada de fortalecimento mental e comenta aqui embaixo a frase "Nada me abala". Faça desse comentário o seu compromisso com a transformação que começa agora. Tudo começa com uma mudança sutil, mas poderosa: a troca da reação pela resposta. A maioria das pessoas vive como se estivesse presa a um reflexo automático. Alguém diz algo desagradável, elas devolvem com agressividade. Um contratempo aparece, elas explodem em frustração. Algo foge do controle, elas afundam na ansiedade. Mas aquele que começa a cultivar o hábito estoico de observar antes de agir, de silenciar a urgência interna e de escolher conscientemente como responder, descobre um poder que poucos conhecem. Ele não se deixa arrastar pela correnteza das emoções, mas constrói uma ponte firme sobre elas. Essa pausa entre o estímulo e a resposta é onde a liberdade mora. É nesse espaço que o indivíduo deixa de ser uma marionete emocional para se tornar o diretor da própria mente. Mas responder com sabedoria só é possível quando se compreende o que se pode controlar. Essa é talvez uma das maiores lições da vida. Nem tudo está em nossas mãos, e isso não é um defeito do mundo, mas uma realidade que, quando aceita, liberta. O estoico sabe que ele não controla o humor dos outros, nem os caprichos da sorte, nem os eventos que o tempo traz. Ele controla apenas suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas diante do que acontece. E ao focar exclusivamente no que está sob seu comando, ele poupa energia, evita sofrimentos desnecessários e permanece centrado mesmo quando tudo à sua volta perde o equilíbrio. Essa consciência cria uma mente que não vive em guerra com o incontrolável, mas em paz com o que é. Um hábito que reforça essa serenidade é a prática da visualização negativa. Pode soar estranho à primeira vista. Afinal, o mundo moderno ensina que devemos pensar apenas no positivo, projetar sucesso, atrair coisas boas. Mas os antigos estoicos sabiam de uma verdade que muitos evitam: o sofrimento aumenta quando a realidade nos pega desprevenidos. Pensar na perda com antecedência, imaginar a possibilidade do revés, meditar sobre a impermanência das coisas não é pessimismo, mas preparação. Quando você contempla com serenidade a ideia de que pode perder algo ou alguém, não para alimentar a tristeza, mas para valorizar o presente e fortalecer sua mente, você se torna menos vulnerável ao impacto real da dor. Um estoico não deseja que o pior aconteça, mas se prepara para ele com dignidade. E quando o inesperado chega, porque ele sempre chega, a mente treinada não entra em pânico, apenas respira e age com clareza. Esse tipo de clareza, porém, é impossível quando estamos presos às amarras invisíveis da opinião alheia. O ser humano nasce livre, mas aprende a depender do olhar do outro para validar sua existência. O que vão pensar se eu falhar? E se não gostarem de mim? Será que sou suficiente aos olhos do mundo? O estoico rompe com essa escravidão. Ele entende que quem vive para agradar os outros se perde de si mesmo. E quem se perde de si não encontra paz em lugar algum. Por isso, ele cultiva o hábito de ignorar os julgamentos que não vêm de sua própria consciência. Ele silencia o barulho externo e escuta a voz interna que pergunta: fui honesto comigo? Fui justo? Agi com coragem? Se sim, não importa o que digam.
A opinião alheia se torna apenas eco distante. E quanto mais indiferente você se torna à aprovação dos outros, mais forte você se torna diante das críticas. Não é arrogância, é autossuficiência. Mas tudo isso exige um compromisso diário. A mente forte não nasce do acaso, mas da disciplina emocional. Um estoico não espera os dias ruins para se fortalecer. Ele se prepara mesmo nos dias calmos. Ele escreve, medita, observa seus pensamentos com vigilância. Ele corrige falhas, não para se culpar, mas para crescer. Ele reconhece padrões mentais nocivos e os substitui por reflexões mais sábias. Essa autoeducação constante é a chave para não se perder nas armadilhas das emoções voláteis. O mundo pode tentar desequilibrá-lo com ofensas, perdas, frustrações. Mas quem treina a alma todos os dias não é facilmente abalado. Há dentro dele uma estabilidade que não depende do que acontece fora. Esses 5 hábitos entrelaçados constroem uma muralha invisível, não uma muralha que isola, mas que protege. Uma muralha de lucidez, de firmeza, de silêncio interior. E ela não se ergue da noite para o dia. É construída com paciência, com quedas e recomeços, com humildade para reconhecer que a mente precisa de treino tanto quanto o corpo. Mas uma vez firmada, essa muralha muda tudo. Porque quando você não reage, mas escolhe. Quando você foca no que pode controlar. Quando você se prepara para o pior sem deixar de viver o melhor. Quando você se liberta da necessidade de aprovação. E quando você revisa sua mente como quem cuida de um templo, então nada mais te abala. Essa força, essa quietude invencível da mente, não é apenas uma conquista filosófica, mas uma necessidade prática em um mundo que constantemente nos testa. O barulho externo é constante. Opiniões, julgamentos, exigências, ruídos digitais, notícias alarmantes. Mas o estoico aprende que o verdadeiro campo de batalha não está no que acontece fora, mas dentro. Por isso, ao cultivar esses hábitos com constância, ele não apenas sobrevive aos dias difíceis, ele floresce mesmo em meio às adversidades. É como uma árvore que, embora sofra com os ventos, aprofunda suas raízes e encontra sustento em si mesma. E talvez o mais belo dessa construção interior seja que ela não exige talento, nem sorte, nem perfeição. Ela exige apenas uma escolha repetida. A de não se deixar levar por impulsos, a de voltar ao centro quando a mente tenta escapar, a de preferir a razão serena à explosão emocional. Esse caminho não tem glamour. Ninguém aplaude o autocontrole silencioso, ninguém vê a batalha travada dentro da mente. Mas quem percorre esse caminho, mesmo em silêncio, descobre uma liberdade que os gritos do mundo não podem oferecer. A prática de responder com calma, por exemplo, parece simples na teoria, mas experimente aplicá-la quando alguém te provoca, quando um plano dá errado, quando a ansiedade te pressiona a agir sem pensar. Nesses momentos, o hábito de observar o que está surgindo dentro de si, respirar e então escolher a ação mais sábia é o que define se você será senhor da situação ou escravo dela. Um instante de pausa pode salvar um dia, um relacionamento, um destino. É nesse intervalo entre a vontade de reagir e a escolha de responder que se manifesta a verdadeira força do espírito. E quando essa resposta está enraizada na consciência clara do que está sob nosso controle, tudo se transforma. A maioria das pessoas vive como se tivesse controle sobre o mundo, sobre os outros, sobre o futuro. E quando percebem que não têm, se frustram, se revoltam, adoecem emocionalmente. O estoico, ao contrário, reduz suas exigências ao essencial. Isso está em minhas mãos? Se sim, ele age com coragem e dedicação. Se não, ele aceita com serenidade e segue em frente. Essa postura o blinda contra a frustração crônica que assola tantas mentes modernas. Ele não é passivo, mas seletivo em sua energia. Ele não desperdiça força tentando mover o inamovível, mas foca em ser excelente onde sua presença pode fazer a diferença. A mente que compreende isso se torna uma aliada e não um sabotador. Mas essa compreensão é reforçada com o hábito de se antecipar aos possíveis desafios. Não para sofrer por antecipação, mas para treinar a alma para ser maior do que as dificuldades. A visualização negativa, quando feita com equilíbrio, coloca você frente a frente com a realidade da perda, da mudança, da finitude. E ao fazer isso, ela te acorda do torpor da expectativa ingênua.
Você passa a viver com mais presença, a valorizar as pessoas ao seu redor, a agradecer o que ainda tem, porque sabe que nada é garantido. E quando o revés chega, e ele sempre chega, você não quebra. Você sente sim, porque o estoico não é um robô, mas você não é arrastado. Porque sua alma já conheceu esse cenário antes, já treinou a firmeza necessária. E esse treino silencioso se torna sua armadura invisível. Mas até mesmo essa armadura é corroída quando vivemos em função do que os outros pensam. O desejo de agradar, de ser aceito, de ser visto de forma positiva é natural, mas perigoso, porque à medida que você molda sua vida para agradar os olhos alheios, você se distancia da sua essência. Você vira personagem e não autor da sua história. O estoico se liberta disso quando passa a se importar mais com sua consciência do que com sua reputação. Ele entende que a aprovação que realmente importa é a daquela voz interior que pergunta em silêncio: você foi fiel a quem é? Quando essa é a bússola, os julgamentos perdem o peso e, aos poucos, você começa a viver com mais leveza. Não porque os outros mudaram, mas porque você deixou de dar a eles o poder de te definir. Essa leveza não vem de uma única decisão, mas de um treino constante. A disciplina emocional, hábito diário do estoico, é como uma faxina mental. Você observa seus pensamentos, identifica padrões destrutivos, corrige seus excessos, agradece suas conquistas. Você não vive no automático, mas com atenção. E isso exige esforço, sim, porque é mais fácil se distrair, se perder em telas, em ruídos, em distrações. Mas aquele que dedica tempo para olhar para dentro, para escrever sobre seus dias, para refletir sobre seus erros sem culpa, mas com vontade de crescer, vai lentamente se tornando alguém que não se abala com qualquer tempestade. Porque ele sabe de onde vem sua força. Essa força não é de pedra. Ela é flexível como o bambu que se curva sem quebrar. Ela não nega a dor, mas não se entrega a ela. Ela não é ausência de emoção, mas presença de clareza, e ela se fortalece na prática diária desses hábitos estoicos. Responder, não reagir, focar no controle interno, visualizar a perda para valorizar o presente, ignorar o julgamento alheio e escutar a própria consciência. Treinar a mente como quem treina o corpo, com seriedade, com paciência, com amor próprio. Quem vive assim não vive imune ao sofrimento, mas vive com dignidade diante dele. Não se desespera, não desiste, não se desfaz, porque sabe que o verdadeiro poder não está no mundo que muda, mas na mente que permanece. E esse é o segredo de uma vida inabalável. Se o mundo inteiro desmoronasse hoje, o estoico não ficaria imune à dor, mas não deixaria de caminhar, porque sua força não vem das circunstâncias, mas da clareza com que ele as enfrenta. Ele não se ilude com promessas de estabilidade externa. Ele constrói estabilidade dentro de si. E é por isso que, quando todos estão perdidos, ele ainda sabe o que fazer. Quando todos estão em pânico, ele ainda encontra serenidade. Quando todos reagem, ele responde com firmeza. Porque ele não é um produto do caos. Ele é a presença que atravessa o caos com propósito. A construção dessa presença é diária. É feita nos pequenos momentos, nas escolhas silenciosas, nos pensamentos que você corrige, nas palavras que você decide não dizer, nas vezes em que você respira fundo ao invés de explodir. E com o tempo, tudo isso vira parte de você. Uma parte que ninguém pode tirar. Porque hábitos constroem caráter. E um caráter forjado pela filosofia estoica não se dobra por qualquer vento. Se você chegou até aqui, há algo em você que busca essa força, essa mente firme, essa tranquilidade poderosa, e ela não está distante. Ela está nas escolhas que você faz hoje, agora, ao decidir dominar seus impulsos, ao escolher focar no que realmente importa, ao treinar sua alma para ser mais forte do que seus medos, ao se libertar da necessidade de ser visto, ao fazer da disciplina um caminho e não uma prisão. Esses 5 hábitos, quando praticados com sinceridade, não apenas te tornam alguém mais forte, eles te tornam alguém mais livre, porque a liberdade verdadeira não está em fazer o que se quer, mas em não ser dominado por aquilo que te destrói por dentro. E quando você descobre isso, o mundo pode até tentar te abalar, mas você já estará em outro nível. E se você ficou até aqui, é sinal de que algo dentro de você já começou a se transformar.
que a busca por firmeza, por clareza e por uma mente inabalável está viva aí dentro. Então me diga, você ficou até o fim? Se sim, escreva nos comentários, até o fim. Assim saberei que você faz parte desse grupo que escolhe crescer, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme e continue escolhendo ser inabalável todos os dias.